Notícia hoje. Uma das vacinas que vem sendo estudada, pelo laboratório Sinovac, um laboratório chinês, em parceria com o Instituto Butantan, teve divulgada a sua eficácia. Coloca para mim aquela tela, por favor, que foi divulgada pelo próprio Instituto Butantan. Pode encher a tela para mim, ó. Esses são os dados divulgados hoje e que falam da eficácia dessa vacina em várias situações. Eu sei que quando a gente olha, e há casos graves 100%, casos moderados 100%, mas aí a gente vê aqui embaixo, ó, atendimento ambulatorial 78%, casos leves 78%. Essa imagem chamou a atenção de todo mundo. E obviamente aqui, pode voltar comigo, Marcião, eu não sei tudo e nem quero ter a ambição de saber um dia. Quando a gente tem que entender essas situações, a gente busca especialistas. Eu estou recebendo novamente aqui, com muito prazer, a coordenadora do curso de Medicina da PUC, da Pontifícia Universidade Católica de Londrina, a doutora Aline Stipp, que é farmacêutica, que é microbiologista, para nos ajudar a entender esse que é um anúncio tão esperado pela população. Temos a divulgação dos dados, então, com relação a esta vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o Sinovac. O que são estes números? Por que a gente tem aqui 100%, aqui 78%? O que é essa eficácia diferente em várias fases da doença, doutora? Obrigado mais uma vez por estar com a gente, tá? Muito obrigada pelo convite novamente. Então vamos lá, Juliano. O que significa esse 100%? Dentro do estudo, né, das pessoas que foram imunizadas, nesse estudo, 100% das pessoas que contraíram a doença após a imunização, comparado a um grupo sem a vacinação, 100% das pessoas não desenvolveram casos graves e nem moderados da doença, tá? E nem precisaram de internação hospitalar. Então quer dizer, esses três aqui deixam claro isso. Todo mundo que tomou essa vacina na fase de testes, ninguém teve caso grave, ninguém teve um caso médio aí, e ninguém precisou de ser internado. Isso mesmo, né? De todos os indivíduos que foram imunizados participaram do estudo, ok? O que significa esse 78%? Esse 78% significa que 22% dos testados contraíram o Covid, porém tiveram apenas sintomas leves da doença. Tiveram que procurar uma unidade de saúde, um atendimento ambulatorial qualquer, mas nada de mais sério. Nada de mais sério. Uma coriza, aqueles sinais mais fracos do Covid-19. Então, isso que significa esse 78%. Então, vamos colocar assim, a cada 100 participantes, 22 participantes tiveram alguns sintomas do Covid-19. Correto. Casos leves, 78%, exatamente nessa situação também. Só casos leves que, às vezes, não necessitaram de internação ou até foram assintomáticos. Isso mesmo, isso mesmo. Essa é uma eficácia, então, que eu posso considerar, diante daquilo que a gente estava vendo, e ontem a gente debatia isso aqui no Balanço Geral, doutora, sem ter dados ainda dessa vacina da Coronavac. Falando das outras, esta é a maior eficácia que a gente tem até agora. Sim, comprovado. Então, o que aconteceu? O Instituto Butantan, junto ao governo de São Paulo, pediu uma autorização da Anvisa para vacinação emergencial da população. Com isso, o ministro da Saúde firmou um contrato com o Instituto Butantan para a compra de 100 milhões de doses até dezembro de 2021. Eu vi que pelo contrato que foi firmado com o Instituto Butantan, e de verdade, gente, a aprovação para o uso da Coronavac, neste momento, não. Mas diante de toda a movimentação política do Ministério da Saúde hoje, do governo federal, fazendo a compra de 100 milhões de doses, obviamente que a gente entende que essa aprovação é questão de horas, essa autorização para uso emergencial. Isso mesmo. Seriam 46 milhões de doses até abril e outras 54 milhões até o final do ano. Isso daria para fazer aquela vacinação da forma que a gente comentava ontem no balanço, doutor? Ou seja, a gente tem que vacinar como um todo o país inteiro, não dá para escolher, vamos vacinar Londrina e não vacinar Ibiporã, não vacinar Cambé, não vacinar Rolândia. Isso tem que ser feito de uma forma que atinja todo o país ao mesmo tempo, né? Ainda que em grupos específicos. Isso, o que vai acontecer agora vai ser um planejamento por fases, tá? Então, o governo ele vai planejar como que vai ser essa campanha de vacina verde, fase amarela, fase laranja e fase vermelha. Então, o que ele vai fazer? Vai ser um estudo do parâmetro, tá, do Brasil e vai destinar essas doses da vacina, nesse primeiro momento. A gente não tem ainda uma definição aqui de classes, grupos emergenciais que vão receber inicialmente, mas pelo que a gente tem visto em outros países, isso não deve mudar muito,
profissionais da área de saúde, por mais que isso seja absurdo, tá, para você de casa aí achar, mas vai vacinar preso primeiro, detentos, porque estão num lugar onde a doença pode se proliferar muito rapidamente, profissionais da área de segurança, idosos, pessoas que têm comorbidades. Eu costumo dizer que quem tem aí entre 20 e 50 anos e não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhuma doença, nenhum problema de saúde, essas pessoas vão ser as últimas a ser vacinadas se a gente se basear nesses critérios, correto? Correto. De acordo com o que a gente vem vendo, né, acontecendo em outros países, até mesmo no Brasil, no caso da H1N1, foi assim, emergencialmente, eles destinam essas doses ao pessoal de risco. Então, por exemplo, um pessoal que trabalha lá na saúde, né, que está lá no grupo de frente ao combate, eles têm que ser vacinados primeiro, porque ele vai estar lidando com aquilo diariamente. Então, o planejamento do Ministério da Saúde com a Anvisa, tá, tem que ser dessa maneira para uma maior eficácia, porque o que acontece? Se você não tiver um profissional de saúde, como que você vai combater o Covid? Então, o combate vai acontecer mesmo durante a vacinação. E é importante dizer, gente, trazer isso, eu quis trazer essa notícia para você hoje aqui, é uma notícia que, obviamente, foi divulgada em Brasília, apesar do Butantan ficar em São Paulo, o Ministério da Saúde tem lá os seus técnicos, a sede da Anvisa é em Brasília. Você vai ter mais detalhes disso no Jornal da Record, com toda certeza, mas é uma notícia que é esperada por todos nós. Aqui na nossa região, no nosso norte paranaense, é importante falar disso e reforçar o seguinte, né, doutora? Não é porque a vacina está aí, provavelmente vai ser autorizado hoje ou amanhã, que a gente pode descuidar. Põe para mim os dados, por favor. Pega aí os dados atualizados da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina. Em tempo real, esses dados são colocados naquele dashboard. E a gente tem, 464 mortes. Hoje é o primeiro dia de 2021 que a gente tem 3 mortes. Nos outros dias todos foram 4 ou 5 mortes, um número bem maior do que a média de 2 que a gente teve ao longo de todo o mês de dezembro. Ontem, no Balanço Geral, a doutora me falava dessa janela entre a pessoa contrair a Covid e manifestar a doença. A gente não tem ainda aí explicitados os números do final de ano, Natal e Ano Novo. Ainda não, ainda não. Provavelmente daqui mais uns 5, 6 dias, ou até máximo uma semana, a gente vai ter aí um número exato do Natal e do Ano Novo, das festividades do final de ano. Gente que saiu daqui, que foi para a praia e que lá estava naquela aglomeração e pode ter contraído a doença e trouxe para cá. Ou mesmo também as reuniões, né? Porque a gente teve algumas reuniões, algumas festas, né, extraoficiais que acabam tendo essa aglomeração de pessoas. Então, daqui mais ou menos uns 6, 7 dias, a gente vai começar a ter o reflexo desse Natal e Ano Novo. A gente espera, né, que não tenha tanto aumento assim, mas provavelmente tem assim, viu, Juliana? Devido a esse afrouxamento que aconteceu de outubro para frente. A senhora, como médica, teme que o anúncio da vacina, infelizmente, sirva como, sei lá, uma desculpa para essas pessoas afrouxarem ainda mais? E eu não estou falando de medida governamental, não, tá? Eu estou falando de desculpa mesmo, que a pessoa fala assim, vamos sair. Mas não dá por conta do Covid. Você não viu? A vacina está aí, dá para a gente sair sim. Você teme que isso possa acontecer? Sim, porém, a população tem que ter ainda, né, na cabeça que não é porque está vacinado é que está imune, né? Porque a gente tem ali, né, os 22% que podem contrair a doença, porém não apresentar sintomas graves, mas podem contrair a doença. Lembrando que essas pessoas que contraem, elas são transmissoras, tá? Então, tem que ter muito cuidado. E lembrando também que assim que vacinado, tem também a janela sorológica de viragem sorológica, que a gente chama, que é a parte da imunização. Então, não é porque tomar vacina hoje, que hoje à noite eu já posso Até porque a vacina, a Coronavac, também tem 2 doses, né? Isso, tem que tomar cuidado entre as 2 doses e após a segunda dose também, Juliana. É bem importante a gente falar isso. Tem um período para ela começar a ter efeito. Isso mesmo, tem que respeitar, né? Isso a Anvisa vai regulamentar tudo direitinho. Provavelmente né, as entidades federais eles vão liberar algum decreto, alguma coisa para a população seguir esses decretos. Por isso que ontem eu frisei bastante, é muito importante a gente seguir os decretos municipais, estaduais e federais. A gente falou ontem no balanço, o Brasil tem 220, 230 milhões de habitantes. A doutora me falava o seguinte, o que se considera razoável é que se vacine 70% da população e isso impede a circulação do vírus. A gente estaria falando em 150, 160 milhões de doses no Brasil. Se o governo, obviamente, anuncia a compra de 100 milhões de doses da Coronavac, a gente acredita, como está acontecendo em outros países,
que ele pode comprar vacina de outros laboratórios. Não há nenhum prejuízo para uma campanha de vacinação se você receber a vacina da Moderna, eu a Coronavac, ele receber a vacina de Oxford, não há problema nenhum. Não, porque na verdade é o mesmo vírus. O que muda é o fabricante e o tipo, né, de partícula que o fabricante utiliza, até a tecnologia para fazer essa vacina. Lembrando também a Fiocruz, ela está em estudo de terceira fase para vacina de Oxford, né? Então, assim, provavelmente, dentro de alguns dias, a gente já tenha outras aprovações de outros tipos de vacina. Aí aumenta a quantidade de dose e aí a imunização acontece como esperado. Doutora, para fechar, mais uma vez agradecendo a presença, a gente ligou para a doutora agora há pouco, assim que o ministro da Saúde fez esse anúncio em Brasília, e ela prontamente se dispôs a estar com a gente aqui, e falando claramente, né, do jeito que a gente consiga entender, isso é fundamental. Olhando para aquela câmera ali, fique muito à vontade, tem algum outro jeito, antes de vacinar 70% da população, de impedir a proliferação da doença, que não seja máscara, lavar a mão, ficar longe de lugar que tem muita gente? Tem um jeito mágico? Me conta agora. Bom, não existe mágica, tá? Então é lavar as mãos, usar máscara e evitar aglomeração, tá? Então a gente segurar um pouquinho mais até a primeira e segunda dose serem dadas na população, pelo menos umas 70% dessa população, mesmo porque a gente tem imunização indireta, né? Que é aquela pessoa que não tomou a vacina, adquire, é assintomático e a imunidade vem de acordo com o contato com o vírus. Tá certo. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada a você, Juliano. Boa noite. Tá aí, gente. A notícia é ótima, tá? Mas é fundamental que a gente entenda isso. Continue se cuidando. Continue garantindo a sua saúde, a saúde da sua família, a saúde